Tem algum paciente ao longo desses anos que você e toda a sua equipe, porque você tem uma equipe muito grande, ao longo desses anos, algum paciente que vocês atenderam que deu um boom de desenvolvimento que a família não se envolveu pessoalmente? A gente, como mãe de autista, às vezes a gente não tem o direito de ficar doente, a gente não tem o direito de morrer. A questão é que todas nós vamos morrer, querendo ou não. É verdade. Se a gente não ajudou outras pessoas a cuidarem dos nossos filhos, se a gente não ajudou eles terem autonomia, o que vai ser deles no dia que a gente faltar? Eu acho muito... Ia ser algum dia o Gabriel ia conversar com a gente. A gente não sabia se ele ia ser alfabetizado. A gente não sabia se ele teria amigos. A gente não sabia se algum dia a gente ia trocar uma ideia com ele. Então ele falou pra mim: mãe, o dia que você morrer eu vou ficar muito triste. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Formare Talks. E hoje estamos aqui no nosso segundo episódio para falar com ela, que é a Carla Bertin, que é defensora dos direitos das pessoas com deficiência, fundadora do Autismo Legal e mãe do Gabs, que é um menino de 13 anos com autismo. Oi, Carla, prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Marina, é uma delícia estar aqui. Eu fiquei super empolgada com esse cenário todo colorido, acho que dá essa vida para o nosso papo. Vai ser muito bom conversar de novo com você, porque a gente vira e mexe, se conversa nos bastidores, mas agora com a turma assistindo vai ser muito bacana. É isso aí, a ideia é de fazer aqui para que vocês sintam um pouco a energia aqui da clínica, né? A gente trabalha com criança, com adolescentes, e esse é o nosso dia a dia, tá com eles, tá vendo as coisas acontecerem em tempo real, e transformar vidas, né? Que acho que essa é a nossa grande missão. Você aí também na sua área, né? Fazendo com que a gente consiga transformar vidas e a gente colocando a mão na massa para fazer isso acontecer. Exatamente, é isso, né? Cada um fazendo sua parte, a gente pode ajudar muitas pessoas, né? E hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, a gente pode ter acesso ao Brasil e fora do Brasil também. E um dos nossos papéis é levar a informação para que pessoas que não têm oportunidade de vir até aqui pessoalmente, que não têm oportunidade de estar com a gente no Autismo Legal, possam usufruir um pouquinho de todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo de todos esses anos, né? Então, vamos lá informar o povo. É isso aí, eu falo que o grande objetivo de formar esse canal é para que a gente atinja essa pessoa, essas famílias que, poxa, de repente estão lá no interiorzinho do estado, que não tem acesso, que não tem, às vezes, transporte para chegar num centro, para fazer o tratamento, e quando consegue não tem vaga, todas aquelas dificuldades que a gente sabe que as pessoas encontram. Então a gente falou, então a gente pensou, vamos disponibilizar o nosso tempo, porque isso demanda tempo, sabe? A gente tem que se preparar, tem que pensar em quem a gente vai chamar para agregar, para ajudar essas pessoas, né? Porque a gente tem um propósito muito claro aqui, que é ampliar os horizontes verdadeiramente, né? Falando, e conseguir proporcionar um mundo mais gentil e mais inclusivo para todo mundo. Acho que essa é a missão da vida da Formare. Assim. Exatamente, né? E com a internet chegando em qualquer lugar, as informações podem chegar em qualquer lugar. E muitas vezes a gente não tem percepção de quantas vidas nós podemos transformar. Né? Então isso é muito legal. Eu já atendi famílias que moravam em aldeia no Amazonas, pessoas que tinham que viajar 500 quilômetros para chegar até uma clínica que fizesse o tratamento adequado. Né? Então o Brasil é muito diverso, apesar da gente, nós estamos na capital de São Paulo, né? A clínica, o Autismo Legal estão na capital de São Paulo, ainda assim aqui na capital a gente tem muita gente que não tem acesso a informações. Então é muito bacana quando nós, como sociedade, né, nos dispomos a compartilhar as informações com pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades, né, Maria? Porque você teve a oportunidade de ter conhecimento, eu tive a oportunidade de conhecer, de proporcionar o que a gente podia dar de melhor para o Gabs, mas tem pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades, então vamos dar oportunidade para o povo se mexer. É isso aí. E vamos começar, então, falando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como é que você caiu nesse mundo do autismo, como é que tudo começou, voltando lá
lembrando lá atrás, quando o Gabs era pequeno, hoje o Gabs já é um menino de 13 anos. Um menino não, Gabs, calma, um adolescente de 13 exato, anos. se ele tivesse aqui, ele ia corrigir, hein? Desculpa. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Putz, o Gabi sempre foi um menino muito fofo, né? Ele é fofo Ele ainda. continua, ele é um rapaz fofo agora, mas ele sempre foi uma criança muito feliz. Eu já tenho um filho com 10 anos a mais que o Gabriel, então eu não sou mãe de primeira viagem, sou uma pessoa que vive em contato com tantas outras, não sou uma pessoa alienada, não sou uma pessoa sem experiência, mas eu nunca reparei uma série de características do Gabriel que, para quem conhece, eram claras de que eram autismo. Mas a gente não sabia. Isso, com quantos anos ele tinha? Eu falo, a gente recebeu o diagnóstico com 3 anos. Tá. Mas se eu soubesse isso de autismo, com 1 ano e pouquinho eu já sabia que ele estaria no espectro. Porque Tá. era muito claro. Por isso que eu falo que é tão importante a gente falar sobre autismo. Porque eu não tinha a menor ideia do que era o autismo de verdade. Eu só conhecia aquele autismo óbvio, de alguém que fica se balançando, se chacoalhando, e esse todo mundo conhece, porque tá na televisão, tá nos filmes, esse é muito clássico. Mas o Gabriel, quando era pequenininho, ele não procurava outras crianças, ele batia a mãozinha na coxa toda vez que ele estava muito feliz, ele alinhava as coisas, ele classificava por cor, ele ficava muito bravo quando eu interferia no brinquedo dele. Demorou para falar? Muito! Vou chegar nas palavras por último, para você ter ideia da grandiosidade das características que, na verdade, a gente não conhecia, né? Então, ele amava tudo que tivesse número, e mesmo que não tivesse número, ele numerava tudo. Ele nunca brincou de faz de conta, e eu, na verdade, nem sabia que menino também brinca de faz de conta, porque na minha cabeça era só menina que brincava de casinha. Mas é cultural, né? Exato, é cultural, é algo que a gente que é terapeuta, a gente fala, a gente instrui, mas assim, o mundo entende que o faz de conta é brincar com a boneca de faz de conta de mamãe fininha. Eu nunca tinha parado para pensar que se eu pego esse telefone e eu coloco aquele é um telefone, se eu faço assim com ele, ele é um avião, se eu mexo ele no chão, ele vira um carrinho. Isso é faz de conta. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? O Gabriel ficava deitadinho no chão durante muito tempo, igual um tapete daqueles de urso. Ele ficava olhando por muito tempo aquelas luzes de estacionamento, sabe? Aquela luz vermelha e amarela. Várias características Ele mesmo. tinha muita dificuldade em tomar banho, em cortar unha. Quando a gente saía, ele não sentia falta. Ele brincava sempre do mesmo jeito. Seletividade alimentar. Ele tinha também algumas coisas que ele comia. Mas sabe, Marina, na nossa cabeça, de quem não conhecia nada de autismo, tudo tinha uma explicação. Sempre que ele prefere isso. Sempre não é que a gente nega, a gente não tem ideia que aquilo é autismo. Ele é muito organizado, por isso que ele deixa todos os carrinhos virados para o outro lado. Ele separa por cor o MM, mas é porque ele já sabe qual cor é de cada um. Ele gosta muito de números, ele é um cara muito inteligente, entende? Tudo tinha uma explicação. Sim. E eu acho importante você falar isso, pegando o gancho, de que não é porque a gente nega, porque muitas vezes as mães são interpretadas assim, tá negando. E não, ela não tá vendo. Exato. Algo que é claro, é que nem quando você vai no médico, né? E você fala, tô com uma dor aqui, ele bateu o olho, ele sabe que você tá com uma gastrite. Mas você tá ali, eu acho que é isso, acho que... Né? A gente demora para perceber. Exato. Né? Sabe uma coisa que eu gosto muito de falar nas palestras, nos cursos que eu faço, tudo, é que a gente só consegue reconhecer uma coisa que a gente já conheceu. Verdade. Por isso é tão importante que a gente fale de autismo, para que os pais, para que os professores, para que a sociedade reconheça o autismo quando eles verem. Porque se eu não conheço, eu não consigo reconhecer. E outra, a criança que ela é muito organizada, é algo super bacana. As pessoas acham incrível. É incrível. Ele a criança inteligente. Pequena, de 2 anos, interessada em número, em letra, Exato. consegue ali falar uma nossa, palavra. Que menina inteligente. Agora, né? Olha o absurdo de tudo isso. Quando o Gabriel tinha 3 anos, ele não falava nem 10 palavras que eu conseguisse entender. Uma criança de 3 anos com desenvolvimento típico já conversa. E aí destoa bastante, né? Total, mas o que eu ouvia? Que na minha cabeça ainda fazia sentido? Aquela história que cada criança tem seu tempo, o vizinho falou com 4 anos, o tio falou era mais tarde. Não, tem criança que é mais preguiçosa. Nós, mães, que não conhecemos sobre desenvolvimento infantil, a gente acredita. A gente não faz por mal. Sim. A gente não sabe de fato
quando ele tinha 3 anos, no dia 2 de abril de 2014, exatamente no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Olha só, eu não sabia que autismo tinha dia, quanto mais um dia mundial, foi o dia que a gente foi na consulta com a neuro-pediatra. Foi esse dia que você recebeu o diagnóstico? Foi no dia 2 de abril que eu recebi o diagnóstico do Gabriel, há 10 anos atrás. Me fala, porque assim, eu vejo muito esse movimento das famílias. As famílias começam a perceber que tem algo diferente, vão atrás, precisam saber, tem todo um sofrimento imenso, né? Porque eu sou mãe também, a gente tem ali os nossos filhos e a gente quer que tudo ocorra sem que eles tenham impactos, a gente também. E ao mesmo tempo a gente quer saber o que está acontecendo, né? O que é, a gente está buscando por essa resposta. E a hora que você vai no médico, ele te dá, como que foi isso para você? Porque as famílias relatam assim, começa um grande luto, né? Como que é isso? Como que foi isso? Eu acho muito legal compartilhar, porque assim, o momento do diagnóstico pode ser muito diferente de acordo com a dinâmica de cada família, né, com a personalidade de cada pessoa e tudo mais. No dia 2 de abril de 2014, a médica, com meia hora de consulta, perguntou pra gente: você quer saber? Pra mim e pro Zé. E na hora eu pensei comigo, eu falei, não, tô carente, preciso de uma amiga, por isso que eu vim aqui para conversar. Mas eu não falei, porque o meu controle inibitório funciona bem. Mas, então a gente respondeu que sim, que nós queríamos saber, e ela disse, o Gabriel tá no transtorno do espectro autista, ele é um espectro, assim, assado, explicou durante uns 5 minutos o que era o autismo. Mas o que ela falou depois, eu digo que ela foi, assim, delicada como um hipopótamo, mas para mim foi muito importante, porque talvez se ela fosse muito doce, muito fofa, eu não ia levar a sério. Ela disse bem assim, ela falou, não adianta você sair daqui e procurar um outro profissional para dizer que ele não tem nada, porque ele tem. E daqui 2, 3 anos você vai voltar aqui e vai dizer, doutora, você tinha razão e eu perdi 2, 3 anos do desenvolvimento do Gabriel. Aquilo deu uma reviravolta no nosso estômago. Assim, não tem mais para onde ir, né? Ela era muito clara, ela tinha certeza absoluta do diagnóstico dele. Então ela continuou a explicar sobre o autismo, deu algumas recomendações de livro, porque naquela época a gente não tinha nada. A gente tinha a revista Autismo e um site do Hospital Sabará, que na época tinha outro nome, esse site, hoje em dia é o Instituto Pense, se não me engano, mas tinha outro nome na época, não tinha mais nada. Nada sobre autismo há 10 anos atrás. Imagina quando eu comecei há 20 anos atrás. Você está falando de 10 anos, não tinha nada, imagina há 20 anos atrás. Autismo não era nem considerado deficiência, né? Mas ela disse uma coisa muito bacana quando a gente saiu do consultório. A gente estava saindo, ela falou, não esquece uma coisa, o mesmo Gabriel que entrou com vocês é o que está saindo. A gente saiu de lá com 3 certezas absolutas. Primeiro, o Gabriel era autista. Era muito claro para ela, era muito óbvio. E quando ela explicou para a gente entendeu também que ele era autista e ponto final. A segunda coisa, que a gente não entendia nada sobre autismo. Absolutamente nada. E acho que isso é a coisa que mais assusta nós pais. Eu entendo que muitos pais sofrem por conta do filho, que você planejou e tudo mais. Mas a questão é que você é jogado em uma realidade que você não tem a menor ideia do que é. E qualquer coisa, se você não sabe do que se trata, é muito assustador. Então, essa certeza a gente tinha. Né? É o novo. É o novo, né? Gera ansiedade, a questão medo. da previsibilidade é muito importante, não somente para autistas, para neurotípicos também é muito importante. Eu estava falando isso aqui dos bastidores para o pessoal. Né? É importante a gente saber o que vai acontecer, né? Porque toda surpresa assusta. E a terceira coisa que a gente entendeu é que o autismo era para a vida inteira. Então, a gente tinha que se envolver diretamente com o desenvolvimento do Gabriel. Não dava para a gente deixar só na mão dos terapeutas. E foi baseado nisso que a gente começou nossa caminhada. A gente decidiu parar e estudar durante 1 mês sobre o autismo, porque a gente não sabia nem que tipo de terapia era melhor para ele. Para onde eu vou, né? Exato, porque a gente sai do consultório sabendo que você tem que correr. Tem a neuroplasticidade, você não tem tempo a perder, você precisa fazer as coisas, mas o que a gente tem que fazer? Para onde? Para onde eu corro? Então, hoje em dia, a gente tem uma oferta muito maior ainda de possibilidades terapêuticas. Na época, a gente não tinha tanto, a gente não tinha tantos profissionais assim. Mas a gente precisava decidir o que ia fazer com o Gabriel. Como que eu ia saber se um profissional era bom ou não? Quanto tempo de terapia? Há 10 anos atrás não se falava em 20, 30, 40 horas.
as pessoas faziam 10, 12, 15 horas, e na minha cabeça era pouco tempo. Eu falava, e esse tempo que ele tá comigo? Porque eu cuidava do Gabriel, né? Do mesmo jeito que eu cuidei do Caio, eu cuidava pessoalmente. Eu falava, ok, ele vai na terapia. E o tempo que ele tá comigo? Então a gente descobriu que a gente podia fazer muita coisa. E você já trabalhava nessa época? Já trabalhava, mas eu sempre trabalhei meio período. Eu trabalhava enquanto o Caio estava na escola, enquanto o Gabriel estava na escola, e a outra metade do tempo eu ficava em função dos meninos. Eu tinha essa possibilidade, enquanto a maioria das mães não tem a opção de trabalhar metade do dia. Sim. Então eu sempre fiquei com os meninos. Só que agora, em vez de sair para passear no parque, em vez de ir no cinema, em vez de brincar no parquinho do prédio, eu estava estimulando o Gabriel. A louca da terapia, né? Sim. Porque não tem outro caminho. Exatamente. Não é uma opção. Exato. Esse é o ponto. Não é uma opção não fazer um tratamento intensivo. E sabe, Marine, agora sim, vou inverter e eu vou te perguntar, tem algum paciente ao longo desses anos que você e toda a sua equipe, porque você tem uma equipe muito grande, ao longo desses anos, algum paciente que vocês atenderam que deu um boom de desenvolvimento, que a família não se envolveu pessoalmente? Eu ia tocar nesse assunto com você, não. Exato. Porque assim, a gente fala que tem 2 grandes tratamentos. O tratamento que a família vai atrás, que busca, e a criança está aqui, faz todas as áreas, porque como é um grande centro, a gente tem essa interdisciplinariedade. Exato. Né? A família é presente, vem em reunião mensal, disponibiliza reunião com a escola, devolutiva e tudo. Ok, mas tem aquela família, que é o outro tipo de família, e eu não estou falando que é pior ou melhor, porque isso seria injusto falar. Porque eu entendo que cada família tem sua dinâmica e ok. E a sua condição. E não é só a condição financeira, não. Exatamente. Às vezes a pessoa tem a condição financeira de não trabalhar e está disponível, mas ela não consegue, porque também tem as questões dela. Então, uma coisa que eu falo muito aqui para a equipe, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente não está aqui para julgar pai, julgar mãe, não é o nosso papel. O nosso papel é ver a necessidade do paciente, né, ver o que ele precisa, falar para a família e ajudar essa família a chegar nisso. Agora, sem sombra de dúvida, aquela família que ela está lá, que ela está no dia a dia, que está fazendo acontecer, que consegue entrar numa sessão, que consegue acompanhar as coisas mais de perto, o resultado é outro, gente, é outro. Exatamente. Porém, eu gosto sempre de ter muito cuidado quando eu falo isso. Por quê? Porque eu tenho famílias que fazem isso, sim, só que a criança é nível 3 de suporte. Okay. Então, ele vai desenvolver, ele vai melhorar, mas ele não vai passar para o nível 1, entende? Então, isso é um ponto muito importante. Perfeito isso, porque isso é muito importante, e eu falo também muito isso em todos os atendimentos jurídicos e mesmo de orientação parental que eu faço, de que a gente, como pai e mãe, precisa fazer o nosso melhor para que os nossos filhos cheguem no limite deles. É isso. Algumas crianças, por exemplo, se ela tem uma deficiência intelectual como comorbidade, o desenvolvimento dela vai acontecer, tem que acontecer. Quem não desenvolve, o problema está com quem? Está com a criança ou com a equipe? Quem não tem desenvolvimento nenhum? É com a equipe, né? Exato, entende? Então, é importante porque muitos pais, Brasil afora, falam, não, mas é que meu filho tem um autismo nível 2, ele tem autismo nível 3, por isso que ele não está desenvolvendo. Não existe isso, gente. Pode ser conquistas pequenas, mas todo mundo se desenvolve. Não está desenvolvendo? Pare e conversa com a equipe. Vamos pensar o que a gente pode mudar. Agora, alguns têm algumas comorbidades que seguram um pouco mais esse desenvolvimento. Mas mesmo e outros tem um cognitivo preservado e sem outras comorbidades que otimizam o desenvolvimento. Mas todo mundo pode se desenvolver. E a gente nunca tem como dizer, olha, não, seu filho tem deficiência intelectual, então, portanto, ele nunca vai se desenvolver. Isso, gente, se alguém falar isso pra vocês... Foge, né? Foge, porque assim, cada criança tá no seu tempo. Foge. Que mais? Se alguém falar... Se alguém falar em 3 meses, em 1 ano, seu filho tá conversando, também foge, viu? Foge, também. A gente não promete nada, a gente não tem que prometer, a gente tem que trabalhar baseado com dados, com evidência. Olha, eu tô começando o tratamento, a avaliação é essa. Daqui a 1 ano, essa avaliação ela tem que estar melhor. Se ela não tiver melhor, se essa criança não tiver desenvolvido, essa é a resposta que você precisa. O tratamento não está funcionando, é simples assim. Exato, né? E adquirindo habilidades de tempo em tempo. Existem objetivos de 1 ano, mas existem objetivos de 3 meses. Tem objetivos para 6 meses. Sabe, Marina, a gente vê muito, e como eu atendo muitas famílias, eu recebo essas informações
do Brasil afora. Tem família que não sabe o que está acontecendo dentro da sala de terapia. Não sabe qual é o objetivo para daqui 3, 6 meses. Imagina o seguinte, e aí eu vou falar de mãe para mãe, agora eu não estou falando como advogada e nada. Terapia, só terapeuta pode fazer. Mas ensinar filho, pai, mãe, babá, empregada, tia, avó, todo mundo pode. E se a gente aprende o que está no momento dos nossos filhos se desenvolverem, a gente pode trabalhar em equipe com vocês. Sim, é aí que dá esse boom do desenvolvimento. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? É a gente conseguir trazer essa família, né? Trazer essa família não só para orientação, mas para fazer junto. Vamos lá, isso aqui tá difícil, vamos lá na sua casa. Vamos sair, tá difícil ir ao shopping? Vamos até o shopping com você, vamos tentar entender. E não, lógico, nosso objetivo não é entender, mas é orientar qual vai ser o manejo, como vai ser a condição. Às vezes, gente, ajustes simples. Às vezes são detalhes. São detalhes. E isso não acontece só com criança com autismo, não. Eu sou mãe, filhos pequenos, às vezes alguém de fora vinha e falava, mas por que você não faz isso? Eu falava, nossa, como eu nunca pensei? Porque a gente é mãe, a gente não é terapeuta, nem mãe terapeuta consegue ser terapeuta e não tem que ser terapeuta, né? Exato. E sabe uma coisa que eu acho que a gente, né, considerando que a gente está nesse contexto todo, que vale a pena a gente falar, muitas vezes as meninas, principalmente as mães, né, que têm esse interesse maior, eu sei que tem pais que estão com a gente, muito bom vocês estarem aqui, mas vocês sabem que a maioria são as meninas. Elas olham aqui, veem toda essa estrutura, e a sua clínica é uma clínica que tem um equipamento incrível, tem toda uma estrutura, e elas pensam, a criança se desenvolve lá, porque eles têm dinheiro para comprar todas essas coisas. É importante que a gente entenda que, claro, todo esse equipamento otimiza o desenvolvimento, cria oportunidades, mas você não precisa de um investimento, você não precisa de uma sala como essa para ajudar no desenvolvimento do seu filho. Você pode fazer no dia a dia, no seu dia a dia, com a orientação correta do terapeuta, você consegue, né? Você está numa refeição com seu filho, se você souber como instruir, como fazer a pega do garfo, né, como que disponibilizar comida, qual recurso de comunicação alternativa. O que a gente pode usar no banho, né, Marina? Banho é um momento tão rico. Vamos nomear as coisas. Cabeça, a barriga e tal. Ah, não sabe tomar banho? Dá um sabonete pro seu filho, pega você. A mamãe vai lavar a barriga. Lava a sua barriga da mamãe e a barriga da Marina. A gente pode fazer muita... Não precisa de dinheiro para isso, gente. Precisa de tempo, de vontade. E deixar a vergonha de lado, né? Às vezes a gente tem vergonha de fazer papel de boba. Mas as crianças adoram essas bobeiras. Eles adoram interagir, gente. As crianças amam interagir com os pais. Aproveite, porque depois dos 12, 14 anos, eles não querem mais saber de vocês. E tudo bem, faz parte do desenvolvimento. Portanto, você faz uma boa terapia pessoal, aí a vida segue. Mas assim, no geral, né, eu acho que a gente tá brincando aqui, mas tem muito disso, né? É ali uma adaptação. Onde que a gente vai ajudar? Quando tiver, não consigo dar o banho porque o sabonete cai, ele não consegue segurar. Vamos um sabonete líquido. Olha a adaptação que você fez e você está possibilitando com que essa criança consiga ter uma autonomia, ter ali uma independência. Ela vai viajar com os amiguinhos da escola, ela vai ter que tomar banho sozinha um dia. Exato. Ela vai estar na casa da avó e você vai estar em algum outro lugar que ela vai ter que tomar banho. A avó não vai saber fazer do jeito que você faz, o pai não vai saber fazer do jeito que você faz. Isso que você falou é tão importante. Isso tem que ser visto, a gente tem que olhar para isso. Exato, e você tocou num ponto que é muito importante, de que nem todo mundo faz do jeito que a gente faz. E tudo bem. Muitas vezes nós, como mães de pessoas autistas, a gente acha que só a gente sabe cuidar. Eu vejo... E a gente não deixa, entende? Então, às vezes, você pede pro marido, me ajuda, aí ele ajuda, você fica, mas não é desse jeito, seu filho não gosta desse jeito, você tá fazendo tudo errado. Gente, daqui a pouco ele vai falar, então beleza, faz você, já que eu não acerto. Eu vejo que é um sofrimento muito grande das mães, e sigo falando, eu não julgo, porque... ela construiu chegar até esse caminho, ela construiu chegar no momento que essa criança não tem um problema de comportamento, que ela não tem uma crise, ela construiu errando muito. Isso foi sofrido. Né? É sofrido, mas a gente precisa ensinar. Porque o dia que você ficar doente, quem vai cuidar do seu filho? Você não. Sabe, a gente, como mãe de autista, às vezes a gente não tem o direito de ficar doente, a gente não tem o direito de morrer. A questão é que todas nós vamos morrer, querendo ou não. É verdade. Se a gente não ajudou outras pessoas a cuidarem dos nossos filhos, se a gente não ajudou eles terem autonomia, o que vai ser deles no dia que a gente faltar? Eu acho muito importante isso. E quando eu falo do sofrimento, que foi não só um sofrimento, né? Porque parece que é uma coisa... É um custo, é custoso, é difícil. Alto custo de resposta. Eu gosto mais dessa palavra, né? Mas foi um difícil. processo. Foi um processo. E o processo de educar um filho, ele é um processo para mãe típica, para mãe atípica.
e ele é árduo, ele é diário, Uhum. né? Mas isso, como você disse, Carla, eu acho que a gente não pode se travar e não querer querer que a outra pessoa faça exatamente como a gente faz, porque não vai fazer. Exato. Não vai fazer. E aí a gente tem que pensar, eu falo muito isso para as mães, qual briga que a gente vai enfrentar? Qual batalha que a gente vai enfrentar? A gente precisa escolher nossas brigas, senão Assim, a gente vai enlouquecer. Aqui eu tenho um investimento enorme em treinamento, a gente treina, a gente está muito no dia a dia com as crianças, mas sabemos que o terapeuta, ele talvez não vai guardar o lanche na lancheira do jeito que você guardaria, não vai. A gente vai treinar, a gente vai orientar, mas ele teve outra cultura, ele teve outra formação, outros princípios, ele está ali preocupado com a técnica, se bem que eu acho que isso é muito importante para a gente ensinar autonomia, tem toda uma discussão técnica. Mas tem uma questão de prioridades, entende? O que é mais importante? Eu falo muito para pais, por exemplo, de autistas nível 2, nível 3, com questão educacional, né? A gente poderia falar horas a respeito da questão educacional. De fato, ontem eu atendi uma família de uma menina nível 3 de suporte, com 13 anos, a mesma idade que o Gabriel. Para ela, o quão é importante ela entender de história e geografia. Pois é. Talvez não seja melhor ela aprender a passar uma manteiga no pão, mexer um achocolatado no leite, ir ao banheiro e fazer sua higiene sozinha. Abrir a janela, ver se está frio, se está calor. Exato, colocar uma roupa sozinha, escrever o nome, decorar o telefone da mãe e do pai. Isso são prioridades. Não, hoje em dia ela já sabe fazer isso, legal, então vamos partir para o próximo passo. Quando o Gabriel tinha 3 aninhos, que ele não falava nem 10 palavras, que eu, mãe, conseguia entender, a minha prioridade, quando ele recebeu o diagnóstico, é que ele fizesse cocô no banheiro, porque ele fazia na roupa, e ele ficava muito envergonhado, e muitas vezes ele era deixado de lado quando ele sujava a roupa. A gente não sabia se algum dia o Gabriel ia conversar com a gente. A gente não sabia se ele ia ser alfabetizado. A gente não sabia se ele teria amigos. A gente não sabia se algum dia a gente ia trocar uma ideia com ele. São muitas incertezas. Muitas. E eu estava falando agora há pouco com uma menina da sua equipe que a gente não sonhava com nada para frente. Que coisa, né? Quanto é duro ouvir isso. Quanto a gente não sonhava, essa frase. porque para que eu ia criar uma expectativa que eu nem sabia se ia se concretizar? A gente esperava, a gente planejava 3 e 6 meses. Em 3 meses a gente gostaria... E vocês foram muito sábios em conseguir conduzir dessa forma, porque muitas vezes a mãe chega nesse ponto depois que ela teve expectativa de 10 anos, essa criança está com 12 anos, e ela fala, bom, daqui para frente eu não vou mais esperar, porque eu já sei o que eu sofri até aqui e que não funcionou. E eu fico admirada de vocês conseguirem ter esse conhecimento pessoal até, sabe? De conseguir levar isso, porque é muito difícil, Carla, quando você vê, você já esperou, você já atropelou tudo, você já né? esperou, você já tá lá brigando porque você quer que ele vá ser o orador, e, tipo, ele não consegue falar direito, sabe? Assim? Exatamente. Acho assim que esse período que a gente parou para estudar e a gente virava madrugada estudando, tudo que a gente tinha acesso, eu ouvi agora, vocês estavam gravando um outro podcast falando do passo a passo, eu gabaritei aquele livro com o Gabriel. Olha só. Há 8 anos atrás, que era o que 9 anos atrás, eu nem tinha o livro. A gente conseguiu uma cópia de Xerox num sebo. Você falou isso, eu estudava com o Xerox também do livro. Eu também trabalhei com o Gabriel. Depois com eu fui ter, quando eu consegui, comprei 2. Eu falei, não, vai que um dia só. Há poucos anos atrás, eles reeditaram esse livro, eu tenho guardado, porque tem um caráter sentimental muito grande. Ele é um livro super grosso e é espetacular. Né? A gente gabaritou, a gente ia fazendo cada passo. E você que passo. Aplicava? Eu era a AT do Gabriel. E você tinha alguém, um terapeuta que te orientava? Ele tinha os terapeutas, ele tinha fono, ele tinha psico. TO, ele começou a fazer uns 4 anos, 5 anos depois do diagnóstico. Eu nem sabia o que uma TO fazia. Mas em casa eu percebi que eu precisava expor ele a coisas que eram aversivas. E você estudou o livro e aplicou? Eu estudei. E aí entra num ponto que quem me acompanha sabe, eu vou repetir porque eu acho que isso nunca é demais. Eu sou uma pessoa cristã e a gente pedia muito a Deus sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria a todos que pedem, porque conhecimento eu consegui adquirir estudando. É verdade. Mas a sabedoria não vem de livros. Eu acredito que a sabedoria vem de Deus. É algo maior, né? E a gente pedia muito que ele desse sabedoria a gente. Né? E a gente se esforçou muito, estudou muito. Mas essa questão de texturas,
de temperaturas diferentes, de sabores diferentes, de olfatos diferentes, eu fazia em casa com ele, porque eu nem sabia que uma terapeuta ocupacional fazia isso. Então, foi muito trabalho. Eu ficava dos 3 anos até os 7, eu ficava todas as tardes, de 3 a 4 horas, estimulando o Gabriel em casa. Eu não sou uma pessoa Era um horário rica, sagrado. era o nosso horário de terapia. Ele fazia terapia com os terapeutas, mas a gente tinha a nossa hora de brincar, que ele amava. Que criança não quer ficar brincando com a mãe 3 horas por dia? Não, e o vínculo que você desenvolveu com ele, nossa! Exatamente. Quem dera eu tivesse 3 horas por dia para ficar ali brincando, sentada com a minha filha. Então, eu também não tinha, mas era uma A necessidade, necessidade, é uma entende? necessidade. Porque o Caio, meu mais velho, aprendeu tudo Sim. no ar, assim, igual qualquer criança. De repente vem o Gabriel que precisava ser ensinado Sim. exaustivamente. Sim. Na minha casa... E a né, gente cria oportunidade quando a gente precisa, Então, né? por quê? Porque é prioridade. É. O desenvolvimento do Gabriel era a prioridade da nossa família. Na minha casa, eu moro em um apartamento e eu não sou uma pessoa rica aqui em São Paulo, né? As pessoas que não são ricas moram em apartamentos pequenos. O meu apartamento não era muito grande, mas a gente tinha uma sala de jantar. Quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel, a gente se desfez dessa sala de jantar e eu fiz um quartinho de terapia para ele. Realmente Então, virou a prioridade durante mesmo, né? 10 anos, quem ia na minha casa comia no colo. A gente comia no sofá de casa, ou então numa mesinha de 2 lugares na cozinha. Porque para nossa família era mais importante trabalhar no desenvolvimento do Gabriel do que a gente ter uma mesa bonita para a gente comer. É lógico. Isso foi a família toda. À noite o Zé chegava do serviço e ele sentava no chão, igual a gente está sentadinho aqui, para brincar com o Gabriel. No meio da tarde, o Caio chegava da escola e o Caio sentava, como se ele fosse uma criança de 3, 4 aninhos, e ele empilhava bloquinho junto com o irmão. Ele fazia sequências que eu sugeria naquelas atividades, e ele Sim. ficava ali como uma criança da mesma idade do Gabriel para ser um modelo. Sim. Hoje em dia, depois de uma pós-graduação que eu fiz, intervenção precoce e tudo, eu sei que isso é modulação. Sim. Mas naquela época eu não Sim. sabia o nome técnico Sim. disso. Mas tu funcionava. Funcionava. Dava certo. Né? E o Gabriel foi se desenvolvendo cada vez mais, e cada conquista do Gabriel era uma injeção de ânimo para a gente continuar, que é um reforço Sim. que os terapeutas trabalham tanto. O desenvolvimento do Gabriel era o reforço do nosso trabalho. Sim. Era uma conquista do Gabriel e a nossa. Carla, e que simbólico isso, né? No meio da sala, ali no coração da família, cada um se conectando do jeito que conseguia. Exato. O irmão empilhando os blocos, que era a forma de comunicação do Gabriel, provavelmente. O pai, na hora que chegava, sentava ali, que era o espaço do Gabriel, onde tudo acontecia ali, era o espaço de desenvolvimento ele amava dele. Essa salinha. Ele né? amava essa salinha. Né? E você ali nessa dedicação, porque é uma dedicação. E quando a gente tem uma dedicação desse tanto, a gente abre mão de muita coisa. Exato. Né? A gente abre mão de muita coisa, e eu faço, assim, muito, como posso falar? Fico muito mexida, assim, até pessoalmente, de ouvir o que você está falando, porque é uma mudança na dinâmica da casa. Total. É uma mudança muito maior do que na dinâmica da rotina, uma dinâmica nos valores, né? Da família, para onde você está indo, o que você está construindo, o que você está ensinando para o seu mais velho a hora que você faz isso. Olha, você está ensinando que você tem um irmão, um membro da família, que precisa muito da nossa ajuda, e a gente vai fazer o que tiver para fazer. Inclusive, a gente vai desmontar a mesa da sala, porque esse é o espaço que a gente tem, mas a gente vai fazer acontecer. Como você consegue ensinar isso sem ser mostrando, sem ser ali, você exemplificou? Exato. E esse valor que você passou para os seus filhos, gente, como isso é difícil a gente passar no dia a dia, né? Mas assim, não era um sacrifício, né, Marina? Sim, porque por isso era mesmo, era com leveza ainda. Tinha que ser feito. Com né? ânimo e vamos lá. E você falou de um negócio muito legal. O Caio se envolveu muito no desenvolvimento do Gabriel. Quando o Gabriel estava maiorzinho, o Gabriel já estava com uns 8 anos, ele já estava no outro ritmo de desenvolvimento. Essa salinha de terapia virou uma sala de jogos do Caio. E a gente, então, tirou todas as coisas do Gabriel, porque agora o Gabriel já estava com os terapeutas e não precisava dessa minha intervenção constante. E ali virou a sala onde o Caio colocava o computador dele, ficava jogando de madrugada com os amigos. Então, são momentos, em alguns momentos, o Gabriel foi a prioridade, o Caio foi minha prioridade durante 10 anos, depois o Gabriel passou a ser prioridade. Quando o Gabriel não precisava mais daquela sala, o Caio usou, porque ele agora já era, né, um adolescente, ele precisava do cantinho dele, e eles não tinham um quarto para cada um.
E os dois dividiam o mesmo quarto. Então a gente deu esse espaço pro Caio. E assim a nossa vida, né? E essa é a vida, É a vida de verdade. Como ela é, né? Exatamente. Quem nunca? Eu lembro também quando eu morava num outro apartamento, a Bia, os dois no mesmo quarto, a Bia e o Pietro deitava, tinha a casa da Barbie, um monte de perzinha de boneca assim na cabecinha dele, ele ficava olhando assim, eu falava, nossa, a gente precisa sair daqui. Pietro perdido no mundo da Barbie, ele deitava, né? Foi o dia que eu deitei lá com eles e eu falei, nossa, coitado, essa visão que ele tem daqui, é isso, né? Você literalmente se colocar no lugar do outro e ver sobre aquela perspectiva. Naquele momento era o que você podia dar para as crianças. E tá tudo bem, gente. Exato. E tá tudo bem, e tá todo mundo vivo, porque eu acho que, no fundo, a gente conseguir passar esses valores é o que faz sentido na vida, né? Exato. Posso te contar um negócio? Nossa, eu nunca contei isso. Mas você estava falando dessa questão de valores. Acho que menos de 2 anos atrás, teve uma noite que eu estava colocando o Gabriel para dormir, e eu ainda coloco ele para dormir toda noite, a gente faz oração junto. Eu também faço isso. Não, delícia. Ela tem 14 anos, ela vai me matar ouvindo. Tá bom, a gente não conta para ninguém, ok? Mas eu estava colocando o Gabriel para dormir, e ele deve ter ouvido alguma coisa sobre a morte naquele dia, e ele falou para mim, mãe, o dia que você morrer eu vou ficar muito triste. Eu falei para ele, que bom, porque é normal a gente ficar triste, e tudo bem você ficar triste, né? Uma coisa que eu aprendi com o Gabriel é a gente tratar o assunto diretamente, sem fazer rodeio. A pessoa autista precisa da objetividade. E eu falei, o dia que a mamãe morrer, você pode chorar bastante, porque eu sei que você vai ficar triste. Mas não esquece que você tem o papai, aí eu vou chorar de novo, nossa. Mas você não esquece que você tem o papai e o Caio. E eles vão cuidar de você. E ele falou, tá bom, mas e o dia que o papai morrer? Falei, a insegurança também, né? Exato. Ele precisava de dados concretos, ele precisava de informação objetiva. E eu falei para ele, o dia que o papai morrer, você também vai chorar muito. Mas você vai ter o Caio. E aí ele falou para mim, mãe, e se o Caio já estiver namorando, casado, ele não quiser mais cuidar de mim? E nessa hora eu chamei o Caio. Falei, Caio, vem aqui, a gente precisa conversar. E o Caio parou o jogo dele, o RPG dele, que ele ama, e ele foi lá. Falei, o Gabriel tá preocupado, o dia que morrer, contei e tal. E ele quer saber se o dia que a mamãe e o papai morrer, se você tiver uma namorada ou uma mulher que não gostar dele, o que você vai fazer? E o Caio, com toda a objetividade dele, olhou para o Gabriel e falou, Gabriel, é o seguinte, se a minha namorada não gostar de você, ela não vai ser minha mulher. Aquele dia, sabe quando você respira fundo, você fala, ufa, legal, eu acho que eles entenderam. É isso, né? E eu falo que eu faço uma lavagem cerebral com todo mundo em casa, e eu falo sempre que nós somos uma família um não abandona o outro, que um ajuda o outro, né? Eu acho que isso me ajudou a acalmar meu coração, porque eu sei que um dia eu vou morrer. Espero que demore muito, e é uma angústia, mas um dia a gente vai faltar, mesmo. Né? E saber que você compartilhou seu conhecimento com outras pessoas, que você pode ter a oportunidade de deixar o seu filho mais autônomo que você pode, para que ele possa ser cuidado, exato, dentro da realidade dele, para que ele possa ser uma pessoa feliz, mesmo que você não esteja do lado. Acho que quando a gente faz isso, a gente cumpre o nosso papel, né? Nossa, que papel, né? Pesado, difícil. Ser mãe é um papel. Ser pai também, gente, mas ser mãe é difícil. Ser mãe é difícil. Eu falo que maternidade é igual videogame, é uma fase mais difícil que a outra. Que melhora. Mas a gente quer passar por todas, entendeu? Então vamos embora, né? Nossa, que história bonita essa. Conexão, né? De novo, a conexão que você criou ali na sala, e isso se materializou na hora que você chama o Caio. Sem estar combinado. Exato, sem nenhum combinado. É a vida de novo como ela é. E a paz que isso dá para você. E falar isso pro Caio também. Caio, você não sabe a paz que isso me dá a ouvir isso. Eu agradeci tanto. E aí, quando eu falo disso, de eu ter falado pro Caio, eu também me lembro quantas vezes eu já fui chorando pro Caio e pedindo perdão para ele. Porque quando eu recebi o diagnóstico do Gabriel, o Caio tinha 13 anos. E muitas vezes o Caio precisou ficar sozinho. O Caio precisou ir comigo para a sala de espera de terapia, enquanto o irmão dele ficava horas na terapia. Que ele poderia estar passeando comigo, indo no cinema, fazendo outras coisas, e ele estava em função do irmão dele. Então, essa questão da maternidade, né, de ser mãe de uma pessoa com qualquer transtorno de desenvolvimento,
Não envolve só aquela pessoa, é a família envolve a toda. mãe, envolve a família, e esse sentimento de culpa pelo outro filho, que você abre mão durante um tempo de uma boa parte da sua atenção, porque tem alguém precisando mais, é pesado, é muito pesado. Carla, e essa é uma dor de várias famílias que têm crianças neurotípicas e crianças típicas, né? Uhum. Porque em algum momento a prioridade acaba sendo as neurotípicas, pelo menos Uhum. num certo momento, até as coisas se engrenarem, até a mãe Exato. entender para onde vai, como é que funciona, é isso, é assim que funciona, tá, vou ter que ter esse tempo disponível na semana para fazer acontecer. Uhum. Isso leva um tempo. Exato. E aí que é o ponto. Cada família tem um tempo. Exato. Aí eu acho que cada família tem um tempo. Uhum. Tem a família que vai demorar um mês, tem a família que vai pegar em uma semana, tem família que vai demorar 1 ano, 2 para entender o ritmo, gente. Isso aí. É. Mas a gente precisa, Mas precisa se começar, esforçar, precisa não começar. flui, entende? Precisa Isso começar. não flui, É. isso não é natural e não é fácil. É. Isso é um Acaba processo. sendo um novo hábito também. Né? Exatamente. E então essa é uma dor da maioria das famílias, né? E vem isso, né? Aí o outro, e aí as demandas do outro filho começam a aparecer, porque é um ser humano, igual que você tem as suas demandas pessoais, eu tenho as minhas. E as nossas demandas né? ficam no fim da fila, porque a gente com tem um monte de certeza. coisa para cuidar, né? Então a gente tem muita gente para atender e a gente se deixa. Eu lembro, Marina, que quando eu recebi o diagnóstico do Gabriel, e até hoje eu ouço muito aquele, a gente tem que cuidar de quem cuida, e eu acho lindo esse discurso. É difícil colocar Eu em acho prática. maravilhoso. A questão é que quando tá pegando fogo dentro de casa, você vai socorrer aquele que precisa. É. Tudo que eu não tinha tempo é para olhar para mim. Eu sabia que eu precisava ser cuidada. Mas entre eu me cuidar e eu cuidar do Gabriel, eu vou cuidar do Gabriel. Entre eu me cuidar do Gabriel e cuidar do Caio, eu ia cuidar dos dois. Né? Cabeça de mãe. Entre eu me cuidar e cuidar do Gabriel, cuidar do Caio, cuidar do Zé e de mim, eu ficava no fim da fila. Isso tem um custo. Aí depois tem o Gabriel, Caio, pai e a casa. É. Gabriel, Caio, Exato. pai, casa, trabalho. Exato. Aí você A chega. fila só aumenta. Depois de um tempo você tá com dor na coluna, porque É. você não se exercitava, você tá com uma gastrite, porque se você não assimila o estresse de um lado, o seu corpo assimila lá de outro, tudo tem um custo, tudo tem um preço, que a gente tem que estar disposta a pagar. Mas saber as suas prioridades é o que dá pra gente esse filtro do que é melhor a gente escolher. Porque não dá para conseguir tudo. Quando a gente fala de autismo, né? Você está falando aqui, eu estou pensando, mas a gente não pode deixar de ter a nossa válvula de escape. A gente não pode, mas nem sempre a gente consegue. Né? Uma mãe de um bebê recém-nascido, até 1, 2 anos, é muito difícil, né? Não estou nem falando se a criança é típica ou atípica. É muito difícil a gente ter esse momento pra gente. Você tá ali, primeiro que você está conhecendo como que é essa jornada de ser mãe. Essa criança também está conhecendo como que é vira um mundo. Exato. Né? Você está tentando conciliar para quem trabalha, trabalho, casa, filho, marido. Né? Quando você tem um tempo, você desmaia. Você Entende? só quer dormir. Você só dorme. Uma vez eu coloquei um post verdade. perguntando para as meninas, né? Se alguém falasse para você que você tem 6 horas para fazer o que você quiser, o que você escolhe? Foi mais de 80% respondeu, dormir. Que loucura, né? Dormir. Necessidade básica. Exatamente. Eu falo que sonho de mãe de autista é tomar banho e lavar a cabeça, é fazer cocô de porta fechada, sem que você tenha que sair correndo para tirar alguma coisa da mão do seu filho, ou sem que você precise parar para atender, sair do chuveiro molhada porque a criança está chorando, de repente aconteceu alguma coisa. E aí é o que eu falo, Carla. É uma família e é uma mãe que vive sempre em estado de alerta. Sim. Isso tem um custo. E isso tem um custo. E a gente não pode também ignorar isso e cuidar disso, né? A gente não pode deixar de não cuidar disso, porque a gente vê também quantos casos de suicídio de mães de crianças com autismo a gente tem visto nos últimos anos. Exato. Né? Então, é difícil, mas a gente vai ter que criar um momento para ter uma válvula de escape, porque senão você também... Que seja a válvula de escape e dormir. E tá tudo bem se for dormir. Exato. Se você conseguir ter alguém para ficar com seu filho 4 horas para você dormir no meio da tarde, à noite, de manhã, a hora que for, tá tudo bem, mas assim, a gente não pode deixar de olhar para isso. Por isso que é importante a gente se unir como comunidade, né, Marina? Nem todo mundo pode estar aqui na clínica, onde os filhos estão bem acompanhados, e enquanto eles estão aqui eu posso trabalhar, ou eu posso fazer uma coisa ou outra. A gente tem muitas meninas que não têm acesso a terapeutas, não tem o que a gente chama, né, do apoio da família. Tem pessoas que estão sozinhas, tem gente que não tem marido em casa, ou a esposa, enfim, não tem uma companhia e tudo, e você se sobrecarrega. Então, a realidade
não é tão simples assim para todo mundo. Por isso que muitas vezes a gente se une em comunidade. Você se unir com outra mãe de uma criança autista pode facilitar para você o peso. Não que uma vai ajudar a outra, mas pelo menos vocês dividem um pouco as preocupações. Porque para quem não conhece a nossa vivência, de fato não consegue entender como é complexo tudo isso. E aí vem aquela frase, Deus não dá uma carga maior do que a gente possa suportar, você é uma mãe iluminada, porque Deus dá filho especial para mãe especial, seu filho é um anjo. Você é uma guerreira, seu filho é um anjo. A gente sabe que as pessoas falam isso com carinho, mas não é isso, você vai fazer o quê? Você vai devolver o filho? Você não devolve, você ama, e você ama um filho atípico tanto quanto você ama um filho típico. Então, a gente tem que partir para cima. Partir para cima é ajudar no desenvolvimento, é brigar com a escola, é brigar com a prefeitura, é ir atrás de direito, é ir bater na repartição pública e voltar. Agora, convenhamos, você faz isso 1, 2, 10, 20 vezes e não consegue, não é difícil você pensar em desistir. Não é. Aliás, o ser humano sempre tem de ir para o caminho mais rápido, né? E para uma mãe que já está nessa batalha há tanto tempo, com tantas brigas, tem uma hora que você é vencida pelo cansaço. Você cansa, você fala, deixa pra lá, eu não vou E aí conseguir. Eu quero entrar em outro assunto com você. Como é que surge o autismo legal no meio disso tudo acontecendo ali na sua vida? Então, bom, eu já era advogada, eu já sou advogada desde antes de casar. Esse ano a gente vai fazer 25 anos de casamento. Caramba. Então, quando o Gabriel nasceu, eu já tinha mais de 12, 13 anos de advocacia, mas eu nunca tinha atendido ninguém com deficiência, nenhuma pessoa com deficiência. Você trabalhava em qual área? A minha primeira formação é contábil, então eu sempre trabalhei para empresas, na área contábil e na área da advocacia. Quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel, tudo que eu não pensava era em direito, eu só queria ajudar no desenvolvimento dele. Certo. Eu, na verdade, nem sabia que autismo era considerado deficiência. Eu descobri um ano depois do diagnóstico dele. Um dia uma assistente social falou para mim, você sabia que você pode comprar um carro com isenção? Eu falei, legal, mas ela falou, agora eu tô correndo, eu te falo semana que vem. Óbvio, eu não esperei a semana seguinte e eu fui procurar onde? Onde a gente procura informação? Google. Exatamente, eu procurei na internet. Achou? Nada. Dizia, o autista tem direito a isso, consulte o advogado. O autista tem direito àquilo, consulte o advogado. Isso, na verdade, né? Me revoltou. Porque eu ficava pensando, e quem não tem dinheiro para pagar um advogado? O que essa pessoa faz? Porque são essas pessoas que mais precisam exercer direitos e cidadania. Sim. Como a minha primeira formação é contábil, eu estou muito acostumada com burocracia, formulário, repartição pública, e eu comecei a garimpar as informações, descobrir onde cada direito é exercido, porque cada direito é num lugar diferente, tem formulário diferente, tem requisito diferente. Eu fui garimpando tudo isso e exercendo todos os direitos que o Gabriel tinha. E testando ali se funcionava. Exatamente. Então eu fiz um passo a passo meu, de como se consegue cada coisa. E funcionou. Funcionava. E aí eu comecei a contar para as pessoas. E aí, em pouco tempo, eu estava recebendo gente na minha casa, emprestando material, não só sobre direito, mas sobre estimular orientando, filho, né? Faz assim, faz assado, até um deu dia certo. Que eu tive a ideia de montar um site. Eu nem rede social tinha. E quando a gente criou o Autismo Legal, quando eu tive a ideia do Autismo Legal, na realidade, eu nunca pretendi, nem imaginei que o Autismo Legal fosse o que é hoje. Eu só queria compartilhar aquilo que eu tinha aprendido. E que eu sabia que outras pessoas iam conseguir fazer se fizessem do jeito certinho. Então, a ideia do site era para disseminar informação prática. Bacana. E como as informações de fato eram praticáveis, qualquer pessoa que lesse aquele passo a passo era capaz de exercer direitos. Era autoexplicativa. Exato, era como um passo a passo, até hoje é como um passo a passo. Então, uma pessoa foi vendo, foi passando para outra, e hoje em dia o Autismo Legal é o maior projeto do mundo de divulgação dos direitos do autista. Você tem ideia o que é isso? Caramba! Nesse último mês de abril, a gente teve mais de 320 mil visitas no nosso site. Nossa! É muita gente buscando informação. E você tem hoje uma equipe que te ajuda com isso? Porque, assim, é trabalho, hein? É muito trabalho. O Autismo Legal nasceu como um projeto pessoal. Foi crescendo muito, foi tomando cada vez mais tempo do meu dia a dia. Hoje em dia, cerca de 70% do meu dia eu fico em função do Autismo Legal.
Hoje em dia eu já abandonei muita coisa da contabilidade e tenho trabalhado mais com autismo legal, não somente com atendimento de pais, mas com capacitação em clínicas, em escolas, palestras para empresas, em eventos sobre autismo e tudo. E eu falo que o autismo legal é como um filho mais novo, que me dá muito trabalho, que me dá despesa, mas eu não consigo viver sem. Eu não consigo imaginar deixar de lado esse projeto, porque de fato a gente sabe que isso tem feito parte da história de vida de muitas A famílias. importância, né, de você ajudar tantas famílias, isso acabou sendo a mola propulsora aí para você, Total, né? E isso, sabe, Marina, seu marido é advogado, um excelente advogado, inclusive, espetacular, doutor Marcelo Valho. Isso a gente, quando fez o nosso juramento para sermos advogados, a gente prometeu cumprir o caráter social da advocacia. Eu estou ensinando as pessoas a exercerem a sua cidadania, a terem dignidade. Verdade. Porque direito não é frescura, direito é qualidade de vida. E no Brasil a gente não está acostumado a ver a gente as ainda coisas acha dessa forma, né? que o direito só funciona no papel. E às vezes funciona mesmo só no papel. A gente está num caminho de exercer, de exigir direitos. A gente já passou da fase de ficar pedindo e mendigando direito. Verdade. Agora a gente precisa exigir. Só que a gente só é capaz de exigir quando a gente sabe qual é o nosso direito. Né? E as famílias estão, eu não gosto muito da palavra empoderado, porque acho que é uma palavra meio de moda, mas de fato é isso. Né? As famílias estão empoderadas, tem mãe que me manda mensagem que fala, cheguei lá na escola, eu falei que a doutora Carla era minha advogada, e ela me disse isso e aquilo. As pessoas estão com maior dificuldade em enrolar os pais, coisa que eles enrolaram há muito tempo, sabe? Sim. E o quanto você consegue favorecer com que essas famílias, possibilitar que essas famílias tenham ali uma trilha que elas consigam seguir, né? De, olha, nossa, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu também posso fazer, vamos sentar com a escola e falar? Exato. As famílias não ficam mais implorando, isso que você elas falou, não achei ficam refém, né? Elas não ficam refém, porque sabe, você precisa ser advogado para entender do processo, dos prazos, de competências, de nomes, mas para entender os direitos como lei, como exercício de cidadania, você não precisa ter faculdade de direito. A partir do momento que você entende quais são seus direitos, você pode exigir e exercer de forma efetiva. Eu falo que isso é algo que deveria ser matéria do ensino médio, em algum momento nas escolas, né? Deveria ser ensinado nas faculdades. Porque a gente sai do ensino médio, a gente não sabe de imposto, a gente não sabe as leis básicas. Exatamente. Né? A gente sabe que com 18 anos a gente pode fazer um monte de coisa, mas a gente não tem dinheiro no bolso, então a gente não pode fazer nada, na verdade. Exatamente, né? O que o autismo legal faz é isso, tem um caráter social e educacional. A gente ensina as pessoas como que elas podem exercer os direitos delas como pessoas autistas, porque hoje em dia a gente tem muitos adultos recebendo diagnóstico, né? Hoje em dia e se identificando e quando eles recebem o diagnóstico, eles se questionam, porque parece que quando a gente fala de direito é só de criancinha, é só de direito da escola, só dos pequenininhos. Pra você ter ideia, hoje em dia 45% dos atendimentos que eu faço são com adultos. Olha que interessante você dá. Na maioria das vezes eu faço atendimento online, porque o computador traz segurança, porque a pessoa autista tem dificuldade na interação social. Sim. E muitas vezes, com autistas adultos, eles conversam comigo, eu com a câmera aberta, e eles pedem para desligar a câmera. Porque é muito invasivo, porque ainda que eles estejam atrás de uma tela, o olho no olho, mesmo através da tela, pode ser invasivo. Sabe uma coisa que eu achei lindo, assim, fiquei emocionada, fiquei muito feliz. Há um tempo atrás eu atendi uma moça e eu percebi que ela estava muito desconfortável. Eu perguntei se ela queria desligar a câmera, que tudo bem para mim, eu ficava com a minha ligada, ela podia desligar. Ela desligou e aí a conversa fluiu um pouco melhor. E ela disse para mim, você sabia que fora o meu pai, você é a primeira pessoa que eu converso nos últimos 3 anos. Olha que impactante isso. 3 anos. Então, ela acompanhava muitas pessoas pela internet. Ela me conheceu pelo Instagram. Mas ela nunca tinha conversado com ninguém fora o pai dela nos últimos 3 anos. Ou seja, a diferença que você está fazendo muito além da informação jurídica, digamos assim, né? Exatamente. Uma diferença Marina? pessoal na vida dessas pessoas. E isso a gente nunca pretendeu, nunca sonhou. Mas a gente fez aquilo que eu gostaria que alguém já tivesse feito quando eu dei aquele Google procurando os direitos do Gabriel. E se frustrou, né? E não tinha.
E para mim era tão importante e a gente se dispôs a compartilhar com outras pessoas. Eu acho assim, para encerrar, que a gente já está aqui com o horário, estamos aqui, chega. Eu acho que assim, você viver tudo que você viveu, né? A hora que você falou, eu dei um Google lá e não tive informação, e você está ali no dia a dia com seu filho, fazendo a terapia, correndo de um lado para o outro, e se disponibilizar, porque se disponibilizar a ter um tempo para, e não é um pouco tempo, né? Se dedicar profissionalmente para fazer o bem para outra pessoa, assim, é admirável. Eu acho, assim, algo muito, muito bacana mesmo, que precisa do reconhecimento, de verdade. Muito legal mesmo a sua história. É legal, assim, mas quando a gente criou tudo isso, a gente nunca imaginou e nunca pretendeu que ele tivesse mas esse isso tamanho, que é o mais legal, sabe? Mas isso que é o mais legal. Você não criou para ser o que é hoje. Você criou porque você só queria ajudar. Exato. É por isso que é legal. É muito... É legal, por de isso verdade. Que é legal, que é autismo né? legal. O autismo legal tem esse nome, eu criei esse nome pela dualidade do nome. Pelo autismo, pela questão do legal, dos direitos, mas o legal de que pode ser bacana, que não precisa ser um sacrifício, não precisa ser tão penoso, pode ser legal o autismo dentro da sua casa. É óbvio que nem todo autismo é tão divertido, é tão fofo, Sim. é tão incrível. Tem autismo que dói, tem autismo que judia da família. Sim, mas dentro da realidade de cada um, a gente pode descobrir o que aquela pessoa tem de bom para ela, para a gente. As conquistas, mesmo que ainda mínimas, as conquistas precisam ser comemoradas por cada família. Né? Sempre. E o que o Gabs veio ensinar para toda essa família, né, gente? Uau, olha o ensinamento né, que ele trouxe aí para todo o universo familiar de vocês. Carla, muito obrigada, foi muito legal aqui, tive que me segurar várias vezes para não chorar nesse episódio. Olha, a gente chegou em assuntos profundos, foi muito bom. Obrigada mesmo. Ai, muito bom, obrigada, você é uma querida, obrigada do carinho, muito bom. Obrigada para todo mundo que está assistindo a gente até agora, obrigada pela oportunidade de dividir nossa história, porque essa história é uma história que normalmente a gente não fala nas redes, porque eu tô lá falando normalmente de direitos, mas todo mundo tem uma história por trás, saibam disso. É verdade. Gente, terminamos agora mais um Formário Talks com a Carla Bertin e espero que vocês assistam e que gostem. Siga a gente no Instagram, se inscreve no canal e deixe seus comentários para a gente saber o que vocês acharam do nosso conteúdo. Tchau, tchau!